Galera, e aí, ó, segundo bloco na área, então venha comigo, ó. Agora a gente vai estudar mais ainda funções sintáticas em cima da vírgula. Então acompanha aqui comigo essas duas sentenças. O mendigo caminhava alegre e alegre o mendigo caminhava. E aí pensa comigo. Eu tenho aqui um verbo e aqui eu tenho o sujeito. Quem é que caminhava? O mendigo. Só que nesse contexto, quando eu digo que o mendigo caminhava alegre, a gente tem aqui um predicativo do sujeito. Beleza? Eu tenho o mendigo caminhava alegre. Então, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo e um predicativo do sujeito, que é uma estrutura externa em relação à concepção da classificação do adjunta de nominal e do predicativo. Agora, quando eu coloco aqui, alegre o mendigo caminhava, pensa comigo. Quem é que caminhava? O mendigo. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o sujeito. Se o predicativo é uma estrutura externa, ele pode estar junto do sujeito? Não. Então, aqui eu tenho que colocar uma vírgula obrigatória. Por quê? Porque o predicativo é uma estrutura externa, então não pode estar colado no sujeito. Então, se a gente brincou aqui com este predicativo deslocado e ele estava do lado do sujeito, e ele é, na verdade, um predicativo do sujeito, porque não tem como imaginar que aqui é uma adjunta de nominal, a gente vai colocar aqui, neste caso, a vírgula obrigatória para isolar e mostrar que o mendigo estava alegre no momento em que caminhava, ok? Tranquilo? Agora, olha aqui. A gente também tem as situações para poder trabalhar a dúvida do adjunta de nominal com o predicativo do sujeito. E aí vocês vão reparar que aqui a gente botou o mendigo alegre caminhava e aqui a gente também botou o mendigo alegre caminhava. Só que eu tive marcas de pontuação, eu tive as vírgulas. Então pensa comigo. Na primeira frase, quem caminhava? O mendigo alegre. Então tudo isso é o meu sujeito. Tudo isso. E aí eu tenho a palavra alegre, que gramaticalmente é um adjetivo. Mas aí a gente já viu, né, galera? Se gramaticalmente é um adjetivo, sintaticamente só pode ter duas funções. Ou é um adjunta de nominal, ou é um predicativo. Agora, o adjunta de nominal é estrutura interna. Isso significa que vai estar dentro do sujeito e acompanhando o núcleo do sujeito. Ou então que vai estar dentro do objeto e acompanhando o núcleo do objeto. Aqui, não está dentro? Quem é o núcleo do sujeito? Não é mendigo? Então, um termo que acompanha um nome. Portanto, aqui eu tenho um adjunto a de nominal. Agora aqui, o mendigo, vírgula, alegre, vírgula, caminhava. Então, agora quem é que caminhava? O mendigo. Apenas o mendigo é o sujeito. Agora, este alegre não é um adjetivo? Merece ter uma função sintática. Merece. Na prova, pode ser que o avaliador, sem vergonha que só, ele coloca que isso daqui sintaticamente é um aposto. Muito candidato vai balançar, porque vai pensar, nossa, está entre vírgulas, realmente é um aposto. Só que é o seguinte, aposto é função de substantivo. Se aqui gramaticalmente é um adjetivo, é impossível que seja um substantivo. Se é um adjetivo, ou é adjunta de nominal, ou é predicativo. E aí, como eu disse a vocês, se está fora do sujeito e faz referência ao sujeito, é um predicativo do sujeito, ok? Tranquilo? Para a gente poder reforçar isso um pouquinho mais, eu vou colocar aqui algumas sentenças. Olha só. O aluno atento fez o dever. O atento aluno fez o dever. O aluno fez atento o dever. E o aluno, vírgula, atento, vírgula, fez o dever. E aí eu vou pontuar aqui, ó,
frases 1, 2, 3 e 4. Turma, nessa hora, são diversas possibilidades de questões que os avaliadores podem criar, mas diversas. O camarada pode trabalhar uma questão de predicado, perguntar se é um predicado verbo ou nominal, se é um predicado verbal ou então um predicado nominal. Pode trabalhar a questão da pontuação, pode trabalhar a questão da classificação da função sintática, pode trabalhar principalmente a classificação semântica e trabalhar em cima até de um processo interpretativo. Porque olha só, eu posso, sem sombra de dúvidas, afirmar que as frases 1 e 2 são idênticas morfologicamente, sintaticamente e semanticamente ao aluno Pera. Ué, mas como assim? A frase 1 é igual à frase 2? Você tá maluco, Sidney? Eu tô falando sério. Elas são idênticas. Quer ver? Primeiro, morfologicamente. Este O, que aparece nas duas frases, ele morfologicamente é um artigo. Agora, pega a palavra aluno nas duas. Gramaticalmente, morfologicamente, é um substantivo. Pega a palavra atento nas duas. Morfologicamente, gramaticalmente, é um adjetivo. E o fez aqui é do verbo fazer, então um verbo. Este O nas duas é um artigo. E dever aqui no caso, nas duas, é um substantivo. Então, matei. Agora, vamos ver sintaticamente. Para eu poder fazer uma avaliação sintática, não adianta, eu só consigo fazer se eu achar o verbo. Tanto é que se não tem verbo na estrutura, não tem análise sintática, é impossível. Para ter análise sintática, tem de ter verbo. E é até por isso que, na verdade, a nossa análise é morfossintática. Até porque ela depende do verbo para poder existir. Porque para eu, por exemplo, começar a pensar nos termos essenciais, para eu pensar num sujeito, para eu pensar num predicado, tem que ter o verbo. Porque eu tenho que perguntar a esse verbo quem é o sujeito. Agora, quem fez o dever? Aí na primeira frase, o aluno atento. Tudo isso é o meu sujeito. E na segunda frase, quem foi que fez o dever? O atento aluno. Então, aqui tudo isso também é o sujeito. Aí o que o avaliador espertamente pode fazer? Na frase 2, ele pode te induzir ao erro. Ele pode destacar a palavra atento e perguntar qual é a classe gramatical, qual é a função morfológica. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai prestar, que vai realizar o concurso da Polícia Federal 2018. Este concurso já foi autorizado. Segundo a portaria de autorização, o edital deve ser publicado até o dia 19 de outubro. É claro que eu acredito que deve ser publicado um pouco antes e é hora de se preparar. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos fazendo um curso super competitivo, um curso com 180 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, detalhe, você receberá todas as atualizações durante esse período a custo zero aqui da Lá Concurso. Tá certo, meus amigos? Ó, este curso, top de linha, como esse professor que você acabou de assistir essa aula demonstrativa, por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35 e você vai estudar aqui na Lá Concurso, né, com antecedência, com planejamento e foco, e eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo e mais ainda, você vai gostar do nosso serviço. Gostou? Então clique aqui embaixo que nós temos aqui o link para você fazer a matrícula no nosso curso da PF 2018. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.